Olá, eletricista. Aqui quem fala é Felipe Dolgoff. Eu sou engenheiro de aplicação, responsável pelo time de aplicação aqui na ABB. E hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do eletricista e nós estamos muito felizes por podermos estar aqui comemorando esse dia com vocês, gerando conteúdo, trazendo novidades para vocês, informações e, obviamente, que vocês são muito importantes para a ABB, pelo trabalho que vocês desempenham, pela importância que vocês têm no mercado de trabalho. E é por isso que a gente está vindo hoje aqui se reunir com um cara que é referência, né, que é o Edson Martinho, da Abracopel, que é uma referência no mercado de elétrica, o nosso parceiro de longa data, e a gente veio justamente desejar parabéns para vocês e também falar a importância que é a gente ter segurança quando a gente trabalha com eletricidade, quando a gente trabalha com energia elétrica, né, de uma forma geral. Não é isso, Edson? Tudo bem? Bom, Felipe, olá, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui no dia, né, do eletricista. Eu que tenho uma carreira longa aí, eu comecei minha vida como eletricista, fiz Senai, depois fui galgando aí outros caminhos, mas nunca deixei de ser eletricista na essência, né? E quem me conhece sabe que a gente tem essa interação, eu sempre me preocupei com vocês, então fico feliz de poder estar aqui desejando felicidade a todos, né? E principalmente segurança, que é um dos assuntos que a Abracopel trata, né? E aí, justamente, juntamente com a ABB, nós temos essa interação, sempre preocupado com a segurança de você, profissional, que está aí na linha de frente da eletricidade. Sem vocês, nada funciona nesse país, né, cara? É isso aí, Felipe. Obrigado pelo convite. Fico honrado de estar com vocês aqui batendo esse papo. Legal, legal, Edson. Obrigado pela sua participação, pela presença. A gente também é muito gratificante ter você aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento. Edson, me diz uma coisa. Assim como você, né, eu comecei também pelo Senai, fiz eletricidade, né, eletricista de manutenção na época. Depois também fui galgando outras áreas de conhecimento aí. Mas uma coisa que eu acho impressionante é que tudo hoje que a gente tem é movido a eletricidade, né? Sim. Computador, celular, a gente está chegando os veículos elétricos já, né? Que vão ser movidos a eletricidade. Tudo na nossa casa depende de eletricidade. Só que a eletricidade é uma coisa invisível, né? É aquela coisa que se você der um vacilo, você toma aquele tranco, você toma aquele choque, algo que a gente tem que ter muita prudência, né? E eu entendo que talvez, eu lembro de uma professora minha da faculdade que falava o seguinte: a engenharia elétrica, né, é uma das mais difíceis, porque você não vê o que você está calculando, né? Você não vê o perigo iminente disso. Então, era um ponto que ela falava que eu achava muito interessante, né? Sim, sim. E é verdade, né? Eu sempre disse isso, né? Eu brincava muito quando eu fazia engenharia também, mesmo do outro tempo, que eu dizia para o seguinte, né? A nossa categoria ela tem uma vantagem porque nós temos que imaginar o elétron andando nos fios e realizando o trabalho, né? Os outros estão vendo uma coluna torta, um desgaste numa ferragem, numa engrenagem, ou coisa assim, então fica fácil. No nosso caso, nós somos imaginadores que aquele elétron está andando e está chegando numa carga e virando um motor, acionando uma resistência e assim por diante. Então, já começa por aí, né? E aí o que você falou, ou seja, por esse lado, nós temos essa imaginação toda, mas nós temos que tomar um cuidado muito grande porque a gente não enxerga essa energia elétrica, né? Então, qualquer vacilo que a gente tem, ela pode ser perigosa, né? A eletricidade, ela não dá muita chance. Eu imagino que vocês aí que estão nos assistindo hoje, comemorando mais um ano aí no Dia do Eletricista, estão dizendo, já levei vários choques, tudo, mas, cara, nós perdemos, infelizmente, muitos amigos nesse mundo, né? Eu tenho um dado aqui da Abracopel, do Anuário Estatístico do ano passado, que foi publicado esse ano com dados do ano passado, ele mostra que nós tivemos uma fatalidade no ano passado de 80 profissionais eletricistas, né? Ou seja, nós estamos falando dos caras que sabem qual é o risco da eletricidade, não estamos falando de gente que não entende, né? Então, esse é um assunto muito complicado quando a gente fala com o profissional, e ele sabe disso, eu estou falando aqui, o pessoal está sabendo disso, o quanto é perigoso. Às vezes vacila, às vezes
se enche de confiança e diz, não, eu vou lá, é só um servicinho aqui, é só um apertozinho ali, mas é justamente nessa hora que acaba acontecendo um acidente e muitas vezes fatal, né? Então, é por isso que a Bracopel trabalha, é por isso que nós, né, com as parcerias que nós temos, nós trazemos aí esse monte de informação, esse volume de informações, para que a gente tenha sempre o profissional preocupado em tudo, desde a hora que ele apresenta o orçamento dele, a hora que ele fecha o orçamento, a hora que ele sai para fazer o serviço e na hora que ele entrega o serviço, ele tem que estar sempre preocupado com a segurança dele e de quem vai usar a eletricidade, né? Você falou, Felipe, hoje praticamente não se vive sem eletricidade, cara. Hoje, às vezes você ouve, né, assiste uma reportagem do cara que está lá no meio da Amazônia com uma lamparina, você fala, meu Deus, como é que esse cara vive, né? É quase que impossível viver sem eletricidade. Hoje, cada vez mais vai ser assim. Só que nós temos que ter muito cuidado, porque a eletricidade, ela, apesar de trazer todo esse benefício, ela traz aí uns riscos, né? Então, a gente precisa estar sempre atento nessa história. Com certeza, Edson. E o que você falou, muito verdade. E um ponto que você comentou que é interessante é justamente, às vezes, aquela questão da confiança, né? Quando a gente começa a fazer de forma rotineira uma certa atividade, você cria uma confiança naquilo que você está fazendo, né? Então, o excesso de confiança em qualquer atividade, ele é prejudicial. E na eletricidade, mais do que nunca, a prudência, ela tem que estar em primeiro lugar sempre, né? Porque é como você falou, é um aperto, às vezes, que você vai fazer numa tomada, que um vacilo que você encosta ali numa parte condutiva, você pode tomar um choque, e às vezes esse choque pode ser fatal, né? Como você falou, muitos colegas eletricistas já falaram, já tomei choque 220, já tomei choque 380. Tem aquela brincadeira, né, que a gente fala, o que é pior, choque 220, choque 380, né? Independente do choque, né? Todo choque é nocivo, todo choque é perigoso. Não existe choque pior e choque melhor. Existe choque e choque é perigoso, né? Não existe choquinho, não existe chocão, já dizia um amigo meu. Ou seja, acima de 50 volts em área seca, você pode levar um choque fatal, né? Então, Exato. Nós não estamos brincando aqui com as tensões hoje são sempre maiores. E tem uma coisa interessante, Felipe, para os profissionais que estão agora saindo do mundo tradicional, né, e indo para alguns mundos específicos. Você citou aí o veículo elétrico, o sistema fotovoltaico, o sistema eólico. Num primeiro momento, o pessoal fala, mas isso é corrente contínua. Cara, é corrente contínua, mas são valores altos. O risco é igualzinho ou pior, né? Porque você tem outros tipos de risco. Entra o arco elétrico nessa história toda. Então, antes de mexer, né, o famoso vou mexer com o fotovoltaico porque é fácil, não tem nada de fácil, tá? Tem uma série de regras que você precisa entender, principalmente quais são os riscos antes de começar a trabalhar com ele. Então, é uma dica que a gente traz aí para você ficar esperto nesse mundo, né? Exatamente. Como você falou, não é 12 volts, né? No solar, quando a gente fala de plantas fotovoltaicas, a gente está falando de 200, 300 volts no mínimo, né? Isso para plantas maiores, que às vezes chegam a 500, 600, 800, 1000 volts, né? Exatamente. Então, de fato, é algo bastante perigoso que a gente tem que sempre manter a precaução, né? Sim, algumas usinas solares, só complementando, algumas usinas ou algumas plantas até um pouquinho maior, chega a 1.500 volts DC. 1.500 já é média tensão, né? Tratado como média tensão. Ela já sai, inclusive, da 5410, ela vai para 14039. Então, tem que ficar muito esperto, cara. Não dá para brincar, não. Exatamente. E Edson, que movimento você tem visto aí dos nossos colegas eletricistas, nossos amigos eletricistas no mercado do ponto de vista de qualificação? Eu sei que a Bracopel promove um monte de eventos, um monte de coisa interessante. Tem um blog da Bracopel que é muito legal, notícias bem interessantes. Vocês estão fazendo uma série de lives, assim como a BB também tem feito uma série de lives. Você tem visto muita participação dos nossos amigos eletricistas nesses eventos? Então, a gente tem trazido várias informações e temos deixado essas informações disponíveis, né? Então, eu sempre convido o pessoal, para quem às vezes não está, na hora está num trabalho, está fazendo alguma coisa, corre lá no universidadeabracopel.org.br, você tem muita informação. E o que a gente se preocupa, né, Felipe, isso é uma coisa que eu sempre cito e recentemente venho citando mais, é o cuidado com a informação. A internet ela é um mundo maravilhoso, ela trouxe a acessibilidade a qualquer informação, mas você tem que tomar um cuidado crucial. Eu recentemente fui buscar na internet a mesma pesquisa que eu já tinha feito há 2 anos atrás, quando eu escrevi um artigo, que
eu estava preocupado com a qualidade da informação, né? E aí eu digitei no YouTube como instalar um disjuntor. Eu vou falar para você, nesse momento, provavelmente ainda está lá, né? Eu acessei faz umas 2 semanas, mas provavelmente está lá como o primeiro colocado. Digite lá como acessar, como instalar um disjuntor no YouTube. E vocês vão ver que o cara mais visto é o cara que fala um monte de besteira em 1 minuto e meio. Ele chama positivo e negativo ao invés de fase neutro. Ele diz que para instalar o disjuntor é só cortar o fio e instalar. Ele instala o disjuntor no neutro, né? Ele não tem critério nenhum para instalar disjuntor, ou seja, ele faz aquilo. E a preocupação que a gente sempre tem, né, várias pessoas dizendo, poxa, que legal, obrigado, eu entendi agora como é que faz o inteligência. Então, a preocupação que a gente traz, né, citando esse exemplo ruim, negativo, é que você vai buscar informações em fontes confiáveis. Então, aqui nós temos 2 fontes confiáveis, a ABB e a Abracopel. Você tem certeza que qualquer informação que tiver ali vai ter base em norma, vai ter base em produtos de qualidade, vai ser sempre aquela preocupação que se tem para que você preste um serviço de qualidade e tenha garantia até no teu serviço, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem, porque o mundo da internet ele virou democrático. Porém, do mesmo jeito que você tem acesso à informação, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Então, tomem muito cuidado. Eu sempre dou uma dica importante, né, Felipe? E isso serve para qualquer coisa, não somente para a área elétrica, mas qualquer coisa na vida. Você assistir um vídeo, achou que é interessante aquele vídeo, vai ler os comentários, mas não leia o primeiro, o segundo, o terceiro comentário. Leia uns 30 comentários, porque ali vai aparecer uns 2 ou 3 comentários contrários. E aí você começa a despertar o seu interesse para ver, opa, peraí, se tem alguém falando que não é assim, né, alguma coisa está errada. Deixa eu verificar. E aí vai buscar outras fontes, naturalmente, né? Nunca se fie na mesma fonte, porque aí você tem essa liberdade. Mas quando se trata de Abracopel e ABB, aí a fonte é tranquila, pode ir sossegado, que ali não tem informação que não tenha a qualidade, não, tá? Legal. Isso que você falou é bem interessante mesmo, Edson, porque eu acho que não serve só para o mundo técnico, né? Mas para qualquer assunto que a gente for pesquisar hoje em dia, se ater apenas a uma única fonte, às vezes pode deixar a sua visão muito restrita, né? Muito fechadinha. É importante você abrir o leque e conseguir enxergar várias outras fontes, várias outras informações, até mesmo você confrontar, né? Ou às vezes as informações se complementam também. Esse é um outro ponto, né? Às vezes você lê um artigo super interessante que te traz uma informação legal, mas talvez faltou um detalhe ou outro que você, numa outra fonte, percebe que aquele detalhe complementa aquele primeiro e você vai enriquecendo o seu conteúdo técnico, né? E tem uma coisa, né, Felipe, que a gente sempre diz em termos de comunicação, e isso vale para todos, né, para os nossos amigos que estão nos ouvindo, tem uma frase que diz o seguinte: eu não sou responsável pelo que eu falo, né? Aliás, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa, naquele momento, entendeu ou leu diferente. Então, por isso que as várias fontes são importantes, porque você compõe a tua verdade, né? Hoje nós vivemos um mundo da tal fake news, né? Ou seja, não adianta você dizer, eu li que o fulano fez isso, ou eu li que não precisa mais instalar DR, né? Onde é que está isso? Quem falou isso? Qual é a fonte disso? Onde é que você foi buscar, entendeu? Vamos ler mais 3, 4, 5 artigos, você vai chegar à conclusão que não tem nada a ver, né? E, aliás, pessoal, agora que eu estou brincando, não existe nada disso, tá? DR é extremamente importante. O cara vai falar, pô, o Edson falou que não tem nada a ver. Aliás, nem foi. Isso é extremamente importante e obrigatório, inclusive. Então, esse é só um ponto importante que a gente traz, né? Porque nesse momento, né, de comemoração, inclusive, hoje, né, é importante o pessoal, o profissional que está ali na frente do cliente, ele ter essa informação. E quanto mais informação ele tem, Felipe, mais ele vai fazer para o cliente dele o convencimento, ele vai dar uma informação completa, né? Ou seja,
nós falamos agora do DR. Se ele chegar para o cliente e falar assim, olha, você precisa colocar DR porque a 5410 diz. O cliente fala, o quê? Entendeu? Agora, se você chegar, olha, o DR é um dispositivo diferencial residual, ele funciona como uma proteção contra choque elétrico. Se houver uma uma possibilidade de um choque elétrico, ele vai desligar o circuito em alguns milissegundos. Então, esta informação para o cliente já muda o ângulo que o cara vai ver. O cara fala, opa, peraí, quanto é que custa isso? 100 e pouco, R$ 200? Opa, isso aí é a visão da minha... Agora você chega, ó, tá vendo esse DR aqui? Você tem que instalar aí. O cara olha e fala, pô, mas esse DR custa 200, esse outro treco aqui custa 50, 20, que é o disjuntor. O cara faz uma comparação errada, né? Então é importante essa informação e quanto mais você tem informação, mais você se diferencia dos outros profissionais, né? Sim, sim, com certeza. E o eletricista hoje, ele consegue ter uma capilaridade também de atendimento para diversos tipos de pessoas, diversos níveis sociais, né? Então, muitas vezes você vê que eles têm uma certa, digamos assim, alcance que eu e você muitas vezes não temos, né? Como empresas, né? Então, a ABB não consegue alcançar muitas vezes o dono de casa, a dona de casa, o dono de casa, que está ali, que vai trocar um chuveiro elétrico, que vai mudar a instalação da casa. Para isso, a gente tem os eletricistas que estão aí espalhados pelo mercado para prestar esse tipo de serviço. E exatamente como você comentou, a qualificação, a informação precisa. E uma coisa que você falou bem interessante, né? Você falou da 5410. Estar pautado em normas, né? Você entender o que uma norma diz, e conseguir passar esse valor para o cliente, né, de como é importante atender as normas, acho que também é extremamente importante. Não tem fonte mais confiável do que uma norma, né? Não tem. E sabe, Felipe, uma coisa que a gente sempre, né, ao longo de tantos anos convivendo com esses profissionais, a gente sempre escuta a mesma coisa. Mas comprar uma norma é caro, entender uma norma é complicado, porque tem um texto, quer queira, quer não, ela acaba sendo um texto mais jurídico, porque ela tem força, ela tem um tal valor jurídico depois, e assim por diante. Então acaba tendo alguns textos um pouco mais. Mas aí que tá aí que entram o papel da Abracopel e dos parceiros da Abracopel, né? É mastigar esse assunto. Então, quando a gente falou, né, que a ABB faz uma série de lives, a Abracopel faz uma série de lives, web debates, webinars e assim por diante, a gente está mastigando tudo isso, né? Eu comentava com você agora há pouco, Felipe, sobre um web debate que nós fizemos recentemente e nós falamos sobre o aterramento, que é um dos mitos grandes aí, e aí nós tivemos em 5 profissionais, estava eu, o Vinícius Airão, o João Cunha, o Normando Alves e o Sérgio Santos, cada um falando de uma norma técnica especificamente ligada ao aterramento. Então ali nós mastigamos, naturalmente de uma forma mais rápida, né? Mas nós mastigamos ali, para quem estava assistindo, o conceito da norma. Então, às vezes fala, pô, mas eu não consigo ler. Ter a norma, ter o conhecimento da norma é extremamente importante. Mas hoje, nas fontes confiáveis, como a gente falou, é onde você tem esse mastigado da norma para você entender como ela funciona, né? Ou qual é o caminho dela. Então, extremamente importante quando você está pautado em normas técnicas, buscando, inclusive, produtos de qualidades que também estão ligados a normas técnicas, né? Então, não adianta também só o cara saber fazer, mas se ele usa produto de má qualidade, o produto dele vai para o espaço, né? Eu tenho um amigo meu que vende um determinado produto e ele fala assim, quando a pessoa fala assim, eu vou fazer uma instalação, o que você vai fazer? Não, eu vou instalar em tal coisa. Não, não vou te mandar o produto, não. Não vou te mandar porque você vai instalar errado. E aí o meu produto que é bom instalado errado, vira um produto ruim, né? Então, essa junção, ou seja, um produto bom e uma instalação correta para um profissional qualificado é o conjunto que a gente quer chegar aqui, né? Perfeito. Essa colocação que você colocou agora no final foi excelente. De fato, quantas vezes a gente já não se deparou, e eu falo até mesmo com os produtos da ABB, a gente já se deparou com uma má aplicação do produto, instalado errado, ou instalado numa condição que não deveria, ou mal dimensionado, né? E às vezes aquele produto, ele está fazendo ali a função dele. Quantas vezes a gente não vê esse disjuntor não para de abrir? Mas não para de abrir por quê? Se o disjuntor está abrindo é porque ele está fazendo a função dele, né? Tem sobrecarga nessa história. Exato, provavelmente uma sobrecarga e foi mal dimensionado, o circuito está mal, alguma coisa aconteceu, né? Sim. Então nós, né, temos esse compromisso com o mercado de
trazer produto sempre pautado em normas e, né, que sigam as normas realmente na vírgula, com todos os certificados necessários e que entregue uma qualidade e um valor agregado para o cliente, justamente para que, quando ele precisar atuar, ele de fato atue, né? Quando uma instalação precisar de uma proteção, quando uma pessoa precisar de uma proteção, quando um equipamento precisar de uma proteção, esses equipamentos estejam lá instalados de forma adequada. Por isso a qualificação também é fundamental para que as pessoas saibam usar o produto na condição certa, né, especificando de forma certa, escolhendo o produto adequado. E a gente sabe, né, Edson, às vezes escolher por exemplo, um juntor, um DR, um DPS, né, tem várias outras variáveis além da corrente. Né, que muitas vezes se olha só a corrente, né? Não, aqui eu preciso de uma corrente 40 amperes. Você tem várias outras variáveis. Um mini disjuntor tem 6 parâmetros. Um mini disjuntor tem 6 parâmetros para você definir, entendeu? Exatamente. Ao menos, né? E aí você precisa olhar esses parâmetros com certo cuidado, porque é só assim que você vai conseguir garantir que a sua instalação esteja segura da forma como ela deve, né? Sim. E trazer segurança vai trazer segurança para as pessoas que vão ocupar aquele ambiente onde vai ter a instalação, né? Você vai trazer segurança para os profissionais que, por acaso, forem mexer na instalação e, por algum motivo, né, dão aquela vaciladinha, né? Então, você tem um DR, por exemplo, para fazer uma proteção contra choque, etc., né, e você vai ter uma instalação durável, digamos assim, né, que vai durar por muito tempo porque você tem os equipamentos adequados para fazer a proteção daquela instalação. Né? Uma coisa só para complementar, né, Felipe? A responsabilidade, ou seja, o profissional que presta serviço de elétrica, ele é responsável, cara. Então, quando a gente fala de DR, DPS, disjuntor, condutor, conectores, ou seja, quando você faz uma instalação, você é responsável por ela. Então, qualquer coisa que acontecer e que gerar um acidente, você é o responsável, cara. Então, você não pode, de hipótese alguma, ir dormir tranquilo, com a tua cabeça tranquila, se você fez algo usando produtos de má qualidade, ou se você não tem o conhecimento, ou se você fez de qualquer jeito, entendeu? É a responsabilidade. E hoje, quando a gente comemora o Dia do Eletricista, a gente não pode deixar de falar isso, ou seja, o eletricista, nós começamos o nosso papo falando da importância da eletricidade, né? E estamos encerrando exatamente isso, ou seja, o profissional ele precisa estar se atualizando sempre. Toda vez que alguma ação que me perguntam, pô, Edson, como é que eu sei se o profissional é bom ou se é ruim? Eu digo, cara, faça algumas perguntas básicas, TR, aterramento, como é que você lida, como que você faz a tua instalação elétrica. Se o cara fala, por exemplo, o DR não serve para nada, só enche o saco, pula fora do cara, entendeu? Porque ele não é um profissional, ele é um cara que não tem essa atualização. E nós temos muitas tecnologias, né, Felipe? Vocês estão, a BB sempre lançando produtos novos aí também. São tecnologias que estão sempre buscando no mercado a necessidade e trazendo para o profissional para ajudar ele a fazer uma instalação correta, uma instalação segura, uma instalação de forma mais fácil, né? Então, eu acho que esse é um ponto que o profissional precisa entender, porque ele é o responsável, seja de uma instalaçãozinha, de um chuveiro ou de uma indústria, ele sempre vai ser o cara que vai ser responsável por essa instalação, para que ela fique segura e ofereça segurança para todo mundo. Né? Com certeza, com certeza. Legal, Edson. E para a gente fechar, você comentou de forma rápida, né, durante a sua fala no início, sobre sobre o anuário da Abracopel, né? E eu acho um trabalho fantástico que a Abracopel faz, porque é um trabalho que, além de conscientizar, ainda traz estatísticas, né, do que está acontecendo aí Brasil afora, né? E isso é super importante para ajudar na conscientização do profissional, para ele conseguir enxergar, né, que outros colegas estão sendo acidentados, às vezes estão até perdendo a vida por causa da eletricidade. Como é que está o desenvolvimento do anuário esse ano, Edson? Fala um pouquinho para a gente. Então, a gente já está trabalhando nele, né? Nós já temos fechados dados até julho desse ano, mas ainda não tem os dados compilados, porque ainda passa por uma auditoria, né? Os dados de acidentes em geral esse ano reduziram um pouquinho, cerca de 8% no primeiro semestre em comparação ao ano passado, mas isso tem a ver com a redução de atividades, né? Nós tivemos uma grande redução de atividades, onde muitos acidentes, por exemplo, instalação de fachadas, pedreiros, essas coisas todas deram uma reduzida, então a gente entende que essa redução foi meio que
não verdadeira, né? Então aí a gente tem uma situação que traz. Mas ela está vindo. A gente imagina que os acidentes esse ano fiquem estáveis, né? Próximos do mesmo do ano passado. Isso não é bom, porque a gente deveria ter uma redução maior. Mas, por outro lado, a gente, como otimismo, diz o seguinte: pelo menos não está aumentando, né? Sim. Então a gente está buscando esse apoio, mas não deixamos de trabalhar. Nós continuamos fazendo, aí tem muita coisa daqui até o final do ano e para 2021 muita coisa. Nós já estamos aí alinhando, já tivemos uma reunião nesses dias para definir as nossas atividades. Certamente a BB vai estar conosco aí, trazendo bastante informação também.